Bom dia a todos. Eu sou o professor Montgomery, esse aqui é meu amigo o professor Zé Paulo e a gente está aqui no centro da cidade, mais exatamente na Praça 15, para começar a fazer um trabalho sobre os principais sítios históricos do centro da cidade do Rio de Janeiro. E esse nosso trabalho ele começou justamente por a gente perceber a grande dificuldade que os nossos alunos tinham em ter referência, conhecer lugares importantes da construção da história do Rio de Janeiro desde o período colonial. Tá? E a gente faz esse convite agora para que vocês nos acompanhem conhecendo alguns desses lugares. Em relação a esse passeio, ele é um projeto que demorou um pouco para amadurecer. Eu e o Monte, a gente se encontrou várias vezes e discutiu muito sobre os roteiros e sobre essas questões todas. E, a princípio, o que a gente achou, como parte conceitual do trabalho, muito interessante, era que a gente poderia discutir abordagens históricas de uma maneira diferenciada em relação à sala de aula. A gente está muito acostumado a tratar do ensino da história a partir das fontes documentais, do documento. E não existe nada mais natural do que isso, uma vez que a gente reconhece que o documento é uma palavra que tem origem no grego, docere, que significa ensino. Né? Ou seja, basicamente a gente usa esses materiais, esses documentos, como fontes pedagógicas para entender a história. Né? E quando a gente sai da sala de aula e a gente propõe essa abordagem nova, a gente não está necessariamente mais buscando os documentos. É lógico que a gente não abandona eles de uma maneira geral, mas a gente está muito mais interessado em discutir a questão dos monumentos. Monumento também é uma palavra que deriva do grego monere, que significa busca do passado. Quando a gente fala e quando a gente discute esses monumentos, a gente está necessariamente remetendo a um passado. Não ao passado de uma maneira exata e reconstruída como memória fixa, mas como construções de discursos. E discursos que se impõem no nosso meio e se relacionam com a atualidade. A gente pode, de alguma maneira, construir um paralelo entre o que a gente percebe hoje como esse discurso do passado e a aplicação atual dele. E eu acho que talvez isso seja muito interessante para a gente discutir uma história não mais centrada naquele meio da sala de aula, das carteiras, dos exercícios. A gente tenta fazer uma coisa um pouco mais diferenciada. A gente está aqui num lugar bastante interessante para a gente discutir essas questões das análises dos monumentos, como a gente estava falando. Talvez o grande negócio desse espaço em que a gente está, e a gente está na Praça 15, né? Eu sei que a princípio a nossa visão pode ser um pouco limitada, mas o que está aqui ao redor da gente é a Estação das Barcas, o Paço Imperial, a Praça 15 ali, a Perimetral passando. Ou seja, a gente tem diversos espaços completamente diferenciados e construídos em diversos momentos. E é exatamente isso que torna tão característica a nossa análise dos monumentos na cidade do Rio de Janeiro. A convivência entre diversas construções e diversos discursos. Aqui atrás, a gente tem um exemplo perfeito para falar disso, de construções que convivem e não necessariamente são harmônicas. Essa estátua aqui atrás é a estátua de um marinheiro, na verdade de um contramestre da Marinha chamado Cândido, João Cândido. E esse cara, a princípio, teve uma participação muito importante numa revolta que ocorre na Primeira República do Brasil. João Cândido era negro, não podia pertencer ao corpo de oficiais da Marinha, obviamente, e por isso era considerado um marinheiro. Essa revolta, liderada por ele, é conhecida como Revolta dos Marujos pela Marinha. E a gente discute muito isso em sala de aula como a Revolta da Chibata. Essa estátua, ela não é uma estátua que foi construída para ficar aqui. Ela, a princípio, foi uma estátua construída para ficar num outro palácio do Rio de Janeiro, onde funciona hoje o Museu da República, lá no Catete. E, a princípio, ela foi trazida para cá justamente pelo sentido que ela toma. A gente consegue observar que, a princípio, João Cândido, ele não pertence a um corpo de oficiais e ele, a princípio, é considerado um insurgente pela Marinha. Quando a gente fala de um insurgente da Marinha, é lógico que a historiografia tradicional vai observar esse cara, a princípio, como um rebelde. Mas o grande negócio é que a imprensa da época vai registrar essa revolta liderada pelo João Cândido como uma revolta liderada por um cara que fazia parnasianismo de manobras na Baía de Guanabara. Ou seja, um excelente marinheiro
e um cara capaz de conduzir um navio como um oficial. É lógico que é por isso que a gente conhece muitas vezes esse cara como um almirante negro, mas não necessariamente toda a historiografia vai reconhecer dessa maneira. É exatamente por isso que a gente teve recentemente agora uma homenagem ao João Cândido pelos 100 anos da Revolta da Chibata, onde a Petrobras nomeou o navio de João Cândido. Me diz um negócio, amigos, almirante João Cândido? Lógico que não. A Marinha fez questão, exigiu que o nome da embarcação fosse Marinheiro João Cândido e não Almirante Negro ou coisa parecida. Até porque, dessa maneira, apresenta uma visão que a princípio desconstrói toda a autoridade e a hierarquia da Marinha.